melhor que as respostas, às vezes, são as perguntas. Então, a gente tem que saber perguntar. A questão da gestão baseada no achismo, né, passou do tempo. Onde não tem um controle realmente de dados, tem um risco muito grande. Dirlene Silva, ela é economista, palestrante, top voice do LinkedIn, speaker TEDx, mãe da Joana, e esse é um elemento que a gente vai falar bastante, ela é adepta da filosofia Ubuntu. A gente também vai entender por que isso tem a ver também com finanças. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Essa é a série especial Gestão do Futuro, apresentado pela Sankhya, onde a gente fala sobre várias perspectivas de carreira, de inovação, tecnologia, mas sobretudo de pessoas. Di, bem-vinda, obrigado pela presença aqui. Já vou chamando de Didi porque o nosso papo é super informal. Dessa descrição aqui que eu fiz, economista, palestrante, você destacou antes nos bastidores aqui, mãe da Joana. Por que você fez questão de destacar isso? Tudo bom, Pacete? Exatamente porque essa é a minha ocupação principal, né? Eu costumo sempre dividir a minha apresentação em 2 momentos. Quem eu sou e o que eu tenho. Porque os nossos títulos, nossos cargos, por mais importantes que sejam, né, eles não nos representam enquanto pessoa. Eu tenho os títulos, mas eu não sou os meus títulos. Então, por isso que eu me apresento sempre como a mãe da Joana, a filha da Vera, irmã da Márcia e da Marta. E aí, né, adepta da filosofia Ubuntu, que eu sou, porque todos nós somos, que tem esse elemento, e tem tudo a ver com o que tu falou assim, a tecnologia é sobre pessoas. Então, a tecnologia ela é um meio e não um fim. E, sobretudo, é sobre pessoas. Tá? Então, a filosofia Ubuntu é esse reconhecimento de que todos são seres humanos. Quando um ser humano é afetado, todos somos afetados. É interessante. É claro que definição aqui tem várias, mas a essência, como você disse, eu só existo no coletivo, né? Sim. E quando a gente fala de tecnologia, finanças, com tantos desafios complexos que a gente tem, faz muito sentido, né? Exatamente. E é algo assim, eu já pensava assim. Não é à toa que eu tenho um título de uma das 50 pessoas mais criativas do Brasil. Eu já pensava isso há muito tempo. E aí eu fui conhecer, na verdade, a real filosofia Ubuntu não faz muito tempo, é questão de 7 anos. Né? E aí quando eu conheci, nossa, é isso que eu pensava. E aí eu adotei para mim. E no dia a dia hoje é aplicável, e aqui já juntando tudo, né? O conteúdo que você produz, o repertório que você traz para as pessoas, o lado da educação, é conscientemente aplicável, assim, diariamente você tá lembrando que, olha, isso aqui condiz com o Ubuntu, não condiz, o quanto que isso tem impacto no dia a dia da tua carreira? Para mim faz total sentido, como eu falei, eu já pensava nisso antes, né? E a filosofia só veio a ratificar o que eu pensava. Por exemplo, eu cheguei no mestrado em 2011 querendo falar sobre como a cooperatividade é melhor que a competitividade. Então, para mim faz sentido. Mas a gente sabe que tem pessoas, que tem empresas que são extremamente competitivas e para elas faz sentido, né? Então, para mim, o sentido é fazer sentido. Né? É isso, é simples assim. Aqui já é outro aspecto super interessante de você respeitar individualidades também, né? No fim, não tem uma receita, cada um tem um perfil. Eu achei interessante essa analogia que você faz, principalmente competitividade, né? Que é um assunto muito presente aqui. Quando a gente traz, e aí muito dos elementos da nossa conversa passam aqui para falar de finanças, né? Finanças aplicadas no dia a dia das companhias, vital. Como que é hoje discutir finanças sobre uma nova perspectiva? Já essa perspectiva humana, que foi o início da nossa conversa, mas considerando todas as mudanças que a gente vai falar aqui. É isso, entender que são sobre as pessoas. Eu trabalho há 30 anos, trabalhei no mundo corporativo, nas empresas, e a minha especialidade é finanças. Então, sempre era muito cobrada por resultados. E eu já defendia, mas os resultados são atingidos por quem? Quem é que chega nos resultados? Então, de novo, a gente volta, né, que tudo é sobre pessoas. E uma empresa, ela não é vamos pensar lá no feudalismo, né? Cada um no seu feudo. O feudo da finanças, do marketing, do RH, logística, tal. A empresa é única. É preciso, né, entender que uma empresa é única. Então, novamente, o Ubuntu faz todo sentido para uma empresa. Então, por mais que a gente vive no capitalismo, competitividade e tal, mas é importante a empresa ter uma unidade de que entre si ela precisa cooperar. Tem um aspecto aqui que hoje a gente fala muito de transformação digital, digitalização, você falou da ideia do feudal, né? De tirar as baias, né? Todo mundo cooperando.
e olhar finanças nessa perspectiva é muito interessante, porque geralmente a gente delegava, né? Eu sou de tecnologia, finanças está ali, com a área de finanças e eu quero a distância. No fim, hoje, quando você vai desenvolver um produto, pensar em processos, todo mundo também tem que pensar na saúde financeira da empresa. Exatamente. Então, um dos meus últimos projetos no corporativo foi justamente formar business partners financeiros. Né? Que cada área tinha que entender do seu financeiro. O que acontecia? Eu fazia, né, o orçamento junto ali com os CEOs, né, alguns executivos, o orçamento era criado. Só que daqui a pouco a pessoa lá de marketing, da tecnologia, não tinha nem ideia do orçamento dela. Só que ao longo do ano ela era cobrada por aquele orçamento. Então o que é mais justo? Todo mundo ter, né, ciência do que é seu orçamento. E aí as pessoas, tem alguns que falam, não, mas eu sou de humanas, eu não quero entender de números, mas quando a gente demonstra essa importância, não precisa saber exatamente a fórmula tal, né, mas entender minimamente como é que eu vou utilizar aquele recurso, que não é muito diferente do que a gente utiliza no dia a dia. Tem um elemento aqui, eu gosto de humanas porque eu sou a pessoa que sempre fala isso. Não, eu sou de humanas, jornalista, mas hoje eu vejo a importância de ter essa compreensão, né? Dados aqui já é um elemento importante, dados, né? De todas, é uma realidade das companhias, não necessariamente ter dados, capturar os dados, mas fazer a gestão desse dado hoje, né? O que essa compreensão dos dados nos ajuda para, primeiro, enxergar finanças de uma forma mais coletiva, mas também olhar para os riscos que podem suceder se a gente não está atento ao assunto. Exatamente. O perigo que né, um gestor, eu fico pensando muito há 30 anos, né, quando eu comecei a trabalhar, e hoje em dia a gente tem condições de tomar decisões baseadas em dados. Não fica sabe aquele achismo de, eu acho que é tal coisa. Não, a gente consegue comprovar através de dados que realmente é isso, é aquilo, é A ou B ou C. Né? Não fica naquele achismo que existia, né, há 30 anos ou até muito menos. Eu falo 30 anos porque é muito tempo, né, que eu fiquei no ambiente corporativo. Eu comecei a trabalhar em 1990. Então eu acabo utilizando muito esse marcador, né, de 30 anos atrás, porque a gente não tinha pouquíssimos dados. 1990, olha a propriedade que você tem para falar de transformação aqui, inclusive quando a gente fala de dados. Dados e riscos, aqui já tem dois elementos importantes, né? Conhecer para tomar decisão, é óbvio que o risco está presente em tudo. Sim, os riscos estão muito maiores porque a gente não tinha elementos, a gente não conhecia. E a gente só consegue gerenciar alguma coisa, né, gerenciar bem, quando a gente conhece. Temos uma pergunta especial do Bernardinho para você, que é o nosso parceiro Sam, que está aqui nessa série também, que conecta muito com esse papo que a gente está tratando agora. Oi, Gerlene, eu tenho uma pergunta para você. O que você faz quando tem que tomar uma decisão muito difícil? Nossa, ótima pergunta do Bernardinho. Né? E ratifica exatamente o que a gente estava falando da questão dos dados. Coisas que antes, né, eu não tinha elementos suficientes para tomar a decisão de uma maneira mais assertiva, hoje eu consigo basear todas essas decisões em dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me cercar, realmente, por mais difícil, né, que seja a decisão, eu vou me cercar de elementos tangíveis, né, não no achômetro, e realmente vou tomar aquela decisão de uma maneira muito mais assertiva. Então, assim, os dados são essenciais, né? Não é à toa que dizem que dados são um novo petróleo. É interessante que essa tomada de decisão pode ser uma decisão de uma pessoa, como a gente já deixou claro aqui, de qualquer área, de qualquer segmento, e até na vida também, né? A vida, o dia a dia é tomado de decisões e a gente tem muito dado, muita informação. Aqui é o momento que a gente entende que finanças, gestão, tá tudo muito, muito interligado. Eu disse que você tem repertório para falar muito sobre transformação, né? Desde 1990, olhando em detalhes o que a gente está chamando de finanças para empresas, para as pessoas. Hoje a gente fala muito de descentralização, né? Muitas coisas estão acontecendo. Descentralização e outros termos que estão muito em voga quando a gente fala de finanças. O que de fato está ocorrendo? Né? É uma aceleração da mudança tecnológica, os dados ajudaram nesse sentido. O que de fato acontece hoje quando a gente fala de finanças? Bom, tudo vai, né, ao encontro do que eu falei no início, né, de que acho que foi em 2013, por aí, que eu busquei implementar na empresa um projeto, né, de que todos fossem responsáveis, né, todos os gestores fossem responsáveis pelo seu financeiro. Né? E é isso, descentralizar.
Então, antes, apenas o gestor financeiro, o CFO, junto com o CEO, tomava as decisões financeiras. Então, hoje, a gente consegue entender que essas decisões são compartilhadas. Falando em Open Finance e Open Banking, né? Então, assim, não é à toa que o Banco Central do Brasil recebeu o prêmio, né, do Banco Central mais inovador do mundo. Então, assim, o Banco Central tem inovado bastante. Então, traduzindo um pouquinho, não é à toa que o meu propósito da minha empresa, né, é desmistificar economia e finanças. Então, eu gosto de trazer um pouquinho os conceitos. Que é, as pessoas normalmente pensam, o que é Open Bank e Open Finance? É tudo a mesma coisa? Não, não é. O Open Bank é compartilhamento de dados entre os bancos. O banco A, o banco C, o banco D, enfim, vão compartilhar teus dados através da tua permissão. Né? E a Open Finance é uma evolução já da Open Bank, que eu vou compartilhar meus dados, não somente entre bancos, mas instituições financeiras, corretoras, vamos lá, tem um financiamento, banco, agências de câmbio, enfim, né? Todo mundo que está dentro do sistema financeiro, eu posso decidir compartilhar os meus dados. E aí, de novo, trazendo esses 30 anos de carreira, eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar, existia muito talão de cheque. E aí, no talão de cheque, tinha ali cliente, né, do banco desde tanto tempo. Então, aquilo abria possibilidade de conseguir, de ter maior relacionamento com o banco. E aí, se eu fosse para uma outra instituição financeira, isso eu estou falando tanto da questão de PJ, né, ou pessoa física. Se eu fosse buscar um relacionamento novo com outro banco, eu ia ser um cliente novo para aquele banco não ia ter acesso aos meus dados. Eu ia começar novamente a construir um relacionamento. Então, com o Open Bank e o Open Finance, eu tenho a possibilidade de, através de um clique, eu autorizo que esses meus dados sejam compartilhados. E aí o novo banco vai entender, nossa, a Dirlene, ou a empresa da Dirlene, né, é uma boa pagadora, né, tem realmente um histórico excelente de crédito, enfim, né, não é uma relação, né, que vai iniciar do zero. Então, eu costumo dizer que é usar a tecnologia ao nosso favor. E, ao mesmo tempo, significa que eu sou mais proprietário dos meus dados ainda. Né? Mas, claro, que tem os riscos, óbvio. Esse é um ponto interessante, porque, ao mesmo tempo, a ideia do Open, ela é quase o oposto da questão de ser proprietário dos meus dados. Aí eu vou pedir para você explicar, porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. A ideia do Open parece que, não, mas é aberto, como que fica? A gente está falando tanto de privacidade, mas por que tem esse outro aspecto? Eu passo a definitivamente ser dono ou ter o controle sobre os meus dados. Em que momento aqui que a gente esclarece esses dois pontos? Porque, sim, eu preciso autorizar, né? Aí eu autorizo o banco, digamos, eu tenho conta no banco A, né, na corretora X, enfim, eu autorizo que as demais tenham acesso aos meus dados. O que eu entendo? Que antigamente a gente ficava muito na dúvida, tá? Porque a gente sabe que existe, né, em alguns mercados não tradicionais, venda de dados. A gente ficava em dúvida, tá? E esses dados realmente são confidenciais? Não são. Né? Hoje em dia, tu consegue entender, tem a LGPD que está aí, né? E eu posso optar em compartilhar dados. Então, tem essa segurança, a gente também tem que confiar no sistema, mas como eu falei assim, tem um lado mais delicado, que eu gosto de trazer muito a ideia das janelas, né? Então, aqui uma casa com muitas janelas, tal, ela tem um ambiente mais arejado, tem iluminação, mas tem mais vulnerabilidades. Então, pode ser, sim, né, que tenha mais vulnerabilidades aí. Aqui é interessante porque volta ao aspecto que a gente está tratando desde o início também, que é, além do colaborativo, a ideia da educação, né, e de que todos precisam, de certa forma, tá familiarizado com isso. Então, assim, eu preciso ter ciência. Ok, eu posso ter o controle, né? A LGPD tá aí, ela é rigorosa em relação a isso, mas a ciência que eu tenho dos meus dados, ela vai fazer a diferença no dia a dia. É um processo de educação interessante, né? Sim, é um processo de educação interessante e aí muito Dirlene, muito pessoal, eu sempre digo, foca no positivo, né? Então, como eu trouxe o exemplo da questão do relacionamento, como era difícil antes, né? Eu daqui a pouco eu ficava muito refém de uma instituição financeira. Porque, poxa, eu já tenho, né, um tempo nessa instituição, aí eu vou para outra que pode me oferecer melhores condições, mas eu não vou ter o mesmo crédito, eu não vou ter os mesmos benefícios, porque ela não me conhece ainda.
Né? Então, hoje em dia, com esse Open, eu posso levar meus dados simplesmente de uma instituição A para B. Além aqui tem uma associação, eu queria fazer uma associação com inovação. Eu acho que a parte do conhecimento do banco, e aí pessoas ou empresas, não importa, a parte de crédito, essa relação do serviço financeiro está muito clara. Quando a gente fala de inovação, porque aqui a gente está falando de eficiência, velocidade, né? Eu não preciso mais começar uma relação do zero. Como que você enxerga esse impacto na velocidade das empresas? Assim, uma empresa hoje ela precisa de velocidade para se transformar, para investir, para inovar. Tem um efeito direto nesse ponto também, não tem? Sim, certeza. E, de novo, hoje em dia eu tenho a minha empresa, né, e sou palestrante, enfim, mas sou conselheira, né, de instituições. E aí tinha uma instituição que não tinha sistema, não tinha software de gestão. E eu olhei como conselheira ali, nossa, tinha tantos colaboradores nas finanças, para o tamanho da empresa era demais aquele número de colaboradores. Né? Então a gente via que a questão de não ter, né, dados compartilhados, não ter um software de gestão impacta em maior custo, né? Porque tu vai ter que ter mais pessoas. E assim, tem riscos, né? Porque a gente sabe que onde não tem um controle realmente de dados, tem um risco muito grande. Então, vai impactar muito. Acho que gestão é a palavra que guia aqui a nossa conversa, inclusive gestão do futuro, né? Faz muito sentido essa conexão. Dados, conhecimento, mas de ter ferramentas para colocar isso em prática e no fim todo mundo está falando a mesma linguagem ali. Open Bank, Open Finance, acho que os exemplos são muito, muito didáticos, acho que foi muito claro nesse sentido. Tem umas outras siglas também que já mudaram a nossa vida, de certa forma, né? Pix, por exemplo, né? Hoje virou até um termo popular. Mas a gente tem Drex, a gente tem o mundo das moedas digitais, que ele é um mundo também, eu não digo à parte, mas ele tem suas complexidades. Tem mais avanço por aí, além de todos esses elementos. Acho que Pix é mais próximo da gente. Drex, por exemplo, a gente ainda está aprendendo, mas o que todas essas siglas, esses elementos, agora olhando para o nosso dia a dia, pessoa, aplicação, a nossa forma de comprar, de transacionar, está mudando e vai mudar? Olha, a gente pode colocar assim, ó, bom, o Pix é uma realidade, né? E o Drex é uma inovação aí que está chegando. A gente sabe que o Drex, a previsão dele de implantação é para final de 2024, início de 2025. Então, vamos falar outra, né, questão que me pergunto bastante mas o Pix e Drex é a mesma coisa? Né? Então, é importante trazer que o Pix, né, é um meio de pagamento. Então, todo mundo já usa o Pix, é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil hoje. Né? E o Drex, podemos dizer que é um primo do Pix, que ele é uma carteira digital. Né? Pensa como a gente abre a nossa carteira, tem ali uma nota de R$50, uma de 100, de R$150. Então, eu vou ter uma carteira digital, que vai ser o Drex, que é a nossa moeda digital. Tá? Aí tem gente que pergunta, mas é uma criptomoeda? Pode sim ser comparado a uma criptomoeda, do blockchain também, mas é diferente que ela é regulamentada pelo Banco Central. A grande diferença, né, do Drex em relação às criptos é a regulamentação, sim, do Banco Central. Em relação ao Drex, a gente ainda vai passar por um processo de educação em relação a como usar. Sim, certeza. Assim como foi o Pix, né? O Pix ele foi iniciado aos poucos por fases, o Drex vai ser a mesma coisa. Eu fico pensando, como eu disse, o Pix se tornou até um termo popular, mas é interessante como não é só pessoa física, né? Como você falou, é um meio de pagamento, já se tornou rapidamente o mais usado no Brasil, mas ele mudou a estrutura das empresas, né? Uma empresa hoje, qualquer empresa hoje precisou adequar o seu sistema, a sua dinâmica para inserir um novo meio de pagamento. Aqui é um outro exemplo muito interessante, né? De como que um elemento dentro desse ecossistema chamado finanças, como ele acaba envolvendo tudo em termos de processo, investimento. Sim, verdade. Por isso que é tão importante, né, Pacete, um software de gestão, né, que vai conseguir fazer rapidamente toda essa transformação de linguagem. Então, imagina um ser humano fazendo isso sozinho. Né? Então, voltando lá ao tempo que eu comecei a trabalhar, eu fazia tudo manual. Né? Imagina conseguir fazer tudo isso. Nem planilha, hein? Sim. Estamos falando ali de... Sim, mas não existia nem o Excel, né? Aí depois, sim, passei a trabalhar com Excel. Eu costumo dizer assim, nossa, teve um tempo que eu tive Excel avançado. Hoje em dia, meu Excel já deve ser básico.
Né? Mas assim, eu fiz várias planilhas de Excel, ok, e tal, né? E depois vieram os softwares de gestão. Eu lembro que eu implementei o primeiro software em uma das empresas que eu trabalhei. Né? O primeiro software que a empresa teve, né? Eu implementei. Sabe o que é interessante? Às vezes parece que a gente está falando de algo que já é muito presente, mas se a gente pegar o contexto do Brasil, a realidade de empresas grandes, pequenas e médias, falar de gestão hoje é importante, né? Porque Sim. as realidades são diferentes. Às vezes você tem um exemplo de software de gestão no interior de Minas ali, muito bem aplicado, que serve de exemplo para o Brasil, mas as realidades elas são muito diferentes. É sempre interessante olhar uma perspectiva que nem todo mundo tem um software de gestão e muitos estão nesse aprendizado ainda, né? Sim, é como o exemplo que eu usei, né, de uma instituição que eu sou conselheira que eles não tinham software. E aí a gente fica preparando para pensar, nossa, como, né, que uma instituição do porte que tem, enfim, não tem software. E várias, né, tem muitas aí, eu diria até médias empresas que ainda não têm trabalho ainda com planilhas de Excel. Vou para uma parte agora que tem uma conexão também com a mudança que as empresas vivem, né? Essa sigla chamada ESG, que ela é aplicada hoje para qualquer segmento, mas especificamente no caso de finanças. Não dá para discutir finanças, a tecnologia, tudo que a gente falou aqui de processos, sem considerar, né? A gestão, falamos bastante, mas o social e o ambiental aqui. Então, ESG e finanças praticamente indissociáveis agora, né? Sim. De novo, né, eu costumo dizer que quando eu comecei a trabalhar, para uma empresa ser sustentável, bastava gerar lucro, né, lucro financeiro, econômico. Hoje, para uma empresa ser considerada minimamente sustentável, ela precisa ter o tripé da sustentabilidade, que é economicamente viável, ambientalmente responsável e socialmente includente. Então, a sigla, né, ESG, ela é muito eficaz nesse sentido do Ubuntu que a gente está falando, porque ela consegue entender, né, que a gente precisa ter realmente resultados sustentáveis. A gente está em outro momento, eu gosto muito de trazer a frase que as competências que nos trouxeram até aqui podem não ser suficientes para nos levar adiante. Então está tudo certo o que aconteceu lá no passado, né, que a gente só pensava em lucro, e hoje em dia a gente consegue entender que é importante a gente se preocupar, tá, mas como a gente consegue esse lucro? Se eu estou agredindo o meu meio ambiente, daqui a pouco eu não vou ter mundo, né, para ter lucro. Né? Então foi uma fala da COP27, que eu lembro que a humanidade tem, né, dois caminhos, ou um acordo de cooperação ou um pacto de suicídio, porque daqui a pouco não vai ter mundo para a gente gerar o lucro que todo mundo quer. Né? E a mesma coisa é a questão das pessoas. O lucro é gerado através das pessoas. E aí, se eu olhar, né, o meu perfil das pessoas de hoje em dia, a gente tem, nossa, né, no Brasil, 56% de negros, 52% de mulheres, 12% de LGBTs, 10% de PCDs, enfim, até 2050 a gente vai ter mais de 30% da população brasileira com mais de 60 anos. Então, se eu continuar olhando somente para aquela característica lá do passado, que era o homem branco, hétero de 25 anos, daqui a pouco eu não vou ter mais pessoas para trabalhar para mim e nem para consumir o meu produto. Então, cada vez mais, né, os movimentos de representatividade, se não me representam no consumo, crescem. Então, eu preciso olhar para isso. Eu gosto, de novo, de trazer a questão de que, sim, é o futuro. A gente fala muito assim, tecnologia é o futuro, inovação é o futuro, a própria ESG, né, é o futuro, mas o futuro se constrói no agora. Se a gente deixar para construir o futuro lá quando o futuro chegar, não dá tempo, né? Então, o futuro é construído no presente. São questões que nós precisamos pensar e aí, né, os dados são essenciais para que se consiga, né, a gente conseguir atingir esse tripé da sustentabilidade. Então, chegou, né, a questão da gestão baseada no achismo, né, passou do tempo. Hoje em dia, né, a gente consegue ter dados para realmente ter condições de fazer decisões assertivas. Essa ideia de a construção do futuro agora, e aí muito da interlocução que você tem com C-levels, com diretoria, com o estratégico das companhias, qual que é o desafio hoje de ser efetivo, né? De eu não ter apenas uma política de inclusão porque eu preciso lá, eu sou pressionado pela matriz, ou eu tenho um plano, um percentual, no caso de ESG, ambiental, carbono. Qual que é a diferença? E aí que a gente está falando também de liderança, de você ter
uma mudança efetiva e não apenas uma mudança cíclica, né? Ah, não, hoje eu estou como CEO, estou como presidenta e obviamente vai terminar o meu ciclo, eu estou olhando por curto prazo. Tem uma diferença aqui, né, na continuidade, me parece, e acho que é a conversa séria, né, nesse momento. Sim, exatamente. Aí entra de novo, né, o Ubuntu. Entender que é um todo, né, vamos cooperar. E o que acontece? Eu trabalho muito no sentido, Pacete, de levar para as empresas a importância da ESG, de diversidade e inclusão, mas de uma maneira muito efetiva, levando dados econômicos, né? Até pela minha formação, né? Eu sou economista. Então, trago dados, né? Como eu falei aqui, da população, dados de empresas reais, né? Que tem pesquisas da McKinsey, que empresas, né, diversas, elas são mais lucrativas. Enfim, eu realmente trabalho esses dados, né? Demonstrando que é importante a gente olhar para isso que está acontecendo agora, né? Para realmente desenhar esse futuro, que é agora que a gente vai construir. Então, eu gosto muito de trazer a questão de que ESG, diversidade e inclusão, se eu estou pensando nisso agora, significa que eu estou pensando na continuidade do meu negócio. O Bernardinho tem, e agora já olhando um pouquinho para tua carreira também, o Bernardinho tem uma outra pergunta e depois eu quero finalizar falando da Joana. Então, vamos ouvir a pergunta do Bernardinho e depois eu falo da Joana. Vamos lá, Bernardinho. Eu tenho mais uma pergunta. Qual foi o maior desafio da sua carreira? Nossa, o mestre Bernardinho é certeiro, né? Bom, numa carreira de 30 anos tem muitos desafios aí. Eu vou ter que escolher um que eu entendo que é um desafio que todo mundo gostaria de ter, mas ao mesmo tempo todo mundo tem medo, né? Que todo mundo tem vontade de dizer, não, se eu realmente tivesse poder de mandar aqui, eu faria tal coisa. E eu tive, né, essa possibilidade. Eu entrei, né, numa organização em que resolveram trocar toda a área financeira, tal. Então eu tive oportunidade de fazer a área financeira, de criar uma área financeira totalmente do meu jeito. Mas claro que foi complicado, porque era um segmento totalmente diferente, eu nunca tinha trabalhado antes, então assim, eu fiz um trabalho de paleontólogo, de pesquisa. Né? Então formei uma equipe, fui primeiro conhecer todos os processos, né, da organização, tive domínio sobre eles e depois, né, busquei um software de gestão no mercado para realmente me apoiar. As decisões que eram tomadas de maneira intuitiva, né, passaram a ser tomadas através de dados. Né? Então, o software de gestão ajudou muito. Mas, primeiro, é importante a gente saber o que a gente perguntar para o software, né? Então, eu gosto muito de trazer a questão assim, ó, que melhor que as respostas, às vezes, são as perguntas. Então, a gente tem que saber perguntar. Então, quando eu tive esse grande desafio, né, então, o que eu fiz? Primeiro, eu ter domínio, né, então, para saber as perguntas, e aí, depois, né, buscar um software, né, que atendia, né, as minhas perguntas, que conseguisse responder essas minhas perguntas. Então, eu sempre coloco esse como o desafio mais importante da carreira, tá? Mas houveram, né, muitos desafios, mas acabo escolhendo esse, que justamente por essa questão assim, que a gente costuma dizer assim, não, se eu pudesse fazer diferente, não, eu tive, né, essa oportunidade de fazer totalmente diferente, fiz. Mas é um desafio que ele ilustra muito do que foi a nossa conversa, que de novo, né, o exemplo é muito claro, ele tem formação de equipe, ele tem trabalho cooperativo, ele tem um lado da tecnologia, mas não sem antes olhar para o humano, tem muitos aspectos aqui. O Bernardinho perguntou do desafio da tua carreira. Agora você vai precisar ser neutra como mãe. A Joana tem quantos anos? A Joana tem 8. Ela tem 8 anos, mas tudo bem. Fazer um exercício, assim, de mãe, de liderança, né, de todo o legado que você já construiu até aqui, qual que você acha que vai ser o desafio da carreira da Joana, independentemente do que ela for fazer? Essa pegou, né? Essa realmente pegou. E eu vejo, mas assim, embora, né, a Joana tem 8 anos, é totalmente de uma época diferente da minha e de todos nós aqui, eu vejo que o desafio dela não vai ser diferente, no sentido de que entender o que ela mesma quer, né, ser autêntica. E é um desafio que eu trago muito para as pessoas, entender qual é o teu propósito. Tem pessoas que dizem assim, não, propósito é propósito, trabalho é trabalho. Eu não sei, né, viver sem propósito. Então, para mim, unir propósito a trabalho faz todo sentido. De novo, né, assim, fazer sentido. Né? E eu vejo que a Joana é isso. Né? Então, é diferente de mim, que
tive muitos desafios na vida, mas ao mesmo tempo não tive referências. Eu não tive representatividade, eu não tive na minha família... Então, assim, eu sou a primeira da minha família a completar o ensino fundamental, né? Eu costumo dizer que o bom de não ter referências é que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Então, a Joana tem muitas referências. Tem referência da mãe, que é economista, o pai é analista de sistemas. Então, tem muitas referências. E acaba, né, que existe algo, né, que a pessoa acha, né, que não, a minha mãe é referência, eu quero ser como a minha mãe, né? Então, mas eu não gostaria isso para ela. Eu gostaria que ela fosse, que seja, né, do jeito dela, né? Pode ser o que quiser ser. Mas só que isso a gente precisa ter muito, como eu vou te dizer, olha, tem que ter uma personalidade muito forte para entender, não, eu vou ser isso e ok. Né? Mas ao mesmo tempo eu costumo dizer para ela, tu já é uma pessoa, que é o que eu trago, né? Tu já é uma pessoa, a profissão vai ser algo que tu tem, né? Porque uma pessoa tu já é. É um ser humano único e complexo. E olha, e eu fecho aqui deixando muito claro a responsabilidade que eu tenho, que você tem, que todos nós temos aqui do mundo que a gente está preparando para a Joana, porque é o mundo que a gente está construindo agora, quando você falava de ESG, né? Tem que terminar, mas assim, tudo que a gente iniciou lá no comecinho, falando de Ubuntu, fecha de uma forma incrível, porque é isso. É o lucro de forma sustentável, essa relação de quem eu sou e o que eu tenho, e é esse olhar da construção do futuro. Eu queria muito te agradecer. Às vezes a gente acha que finanças, economia é um papo duro, mas olha o que tem aqui de humanidade, de olhar para o próximo, olhar altruísta até, mas com um recado muito importante, né? A mudança que a gente quer, ela precisa ser feita agora. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E, mais uma vez, né, meu propósito é esse, desmistificar economia e finanças. E, afinal de contas, tudo é sobre pessoas. Né? Tecnologia é sobre pessoas, finanças sobre pessoas, economia é sobre pessoas. É isso. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem mais um episódio especial da série Gestão do Futuro, apresentado pela Sankhya. E a gente continua nessa jornada falando sobre carreira, inovação, tecnologia, mas, sobretudo, sobre o humano.